A paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago um assunto bastante interessante e eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo para ter uma melhor compreensão, amém? Eu vou aqui falar sobre Sansão, onde muitas pessoas dizem que Sansão se suicidou, já outras pessoas dizem que não, e aqui eu vou tirar as dúvidas de vocês, amém? Vamos ver em Juízes, capítulo 16, versículo 28, que diz: Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Aleluia! Então Sansão foi chamado por Deus para ser um vencedor. Sansão ele foi chamado desde o ventre de sua mãe para ser um campeão, para tirar Israel do jugo dos filisteus. Mas ao decorrer de sua trajetória, Sansão achou melhor seguir as suas vontades, os seus desejos, os seus prazeres carnais, do que seguir os estatutos e as leis do Senhor. E foi aí o erro de Sansão. Sansão, quando conheceu Dalila, Dalila perguntou a ele o que aconteceria para que ele perdesse a sua força, o que deveria acontecer para que Sansão perdesse a sua força. E aí Sansão, se rendendo aos encantos de Dalila, Sansão, se rendendo aos seus prazeres carnais, Sansão disse a Dalila, confiou a Dalila aquilo que ele tinha entre ele e Deus, que era esse segredo, o dom que Deus tinha dado a ele e que ele não poderia dizer a ninguém. Mas aí Sansão confiou mais em Dalila do que no próprio Deus quando ele começou a dizer como ele perderia a sua força. E assim Dalila contou aos filisteus. Então Sansão perdeu a sua força. E através dos pecados de Sansão, através da desobediência que Sansão teve a Deus, Sansão ele sofreu muito. O que aconteceu? Além dele ser pego pelos filisteus, ele teve seus olhos furados, ele ficou cego e ele foi preso pelos filisteus. Devido a ele ter desobedecido a Deus, devido à trajetória de pecado dele, Deus se afastou de Sansão. A Bíblia diz que Deus se retirou de Sansão. Então Sansão se encontrou com os filisteus sozinho, sem Deus. E os filisteus deixou Sansão prisioneiro. Mas o que aconteceu em seguida? Sansão, ele clamou a Deus e ele pediu a sua força de volta, nem que fosse uma vez só, nem que ele morresse, mas que ele queria se vingar dos filisteus pelos seus olhos, porque os filisteus haviam furado os olhos de Sansão. Então Deus ouviu a oração de Sansão, então Deus viu que Sansão realmente tinha se arrependido do que tinha feito e Deus ele ouviu a sua oração. Então devolveu a Sansão uma vez só, assim como Sansão havia pedido. Deus devolveu a sua força. E Sansão, puxando 2 colunas, derrubou a casa onde tinha muitos filisteus. E assim Sansão morreu. Mas Sansão, ele não se suicidou. Sansão, ele morreu como um guerreiro, porque ao clamar ao Senhor, ele recebeu aquilo que ele tinha clamado. Então aí mostra que Deus ouviu a oração dele, e Deus jamais iria ouvir a oração dele se ele não tivesse se arrependido. Deus jamais vai ouvir a oração de um ímpio, de alguém que está na iniquidade, de alguém que Deus não vai mais ouvir a sua oração, devido aos seus pecados. Com certeza houve um arrependimento no coração, um arrependimento verdadeiro no coração de Sansão, para que Deus ouvisse a sua oração. Porque a Bíblia diz que a oração do ímpio se torna abominável aos ouvidos do Senhor. Então, se Deus ouviu a oração de Sansão, com certeza Sansão havia se arrependido e Deus concedeu aquilo que Sansão havia pedido. Então Sansão morreu como um guerreiro vitorioso, porque venceu esta batalha. Então, com a morte de Sansão, morreu mais filisteus do que as batalhas que Sansão havia enfrentado com os filisteus. Na morte de Sansão, Deus trouxe a vitória de Israel, onde os filisteus foram derrotados.
Então esta palavra vem também para que a gente venha refletir, para que a gente venha saber que Deus ele é fiel e aquilo que Deus ele promete, ele cumpre. Quando Sansão nasceu, nasceu para vencer e nasceu para tirar Israel do jugo dos filisteus. E assim aconteceu. Realmente Israel foi tirada do jugo dos filisteus. Os filisteus perderam, foram derrotados, porque os filisteus eram inimigo do Senhor. E Deus cumpriu a sua promessa, cumpriu a sua palavra, e os filisteus foram derrotados. Se Sansão não tivesse pecado tanto, se Sansão tivesse se arrependido muito antes, ele não teria sofrido todas essas agressões, ele não teria sofrido tanto. Como Davi, que pecou, mas pediu a Deus misericórdia e se arrependeu antes. E aí Deus ouviu e Davi teve uma morte tranquila, uma velhice tranquila. Assim aconteceria com Sansão, se Sansão não tivesse pecado tanto, se Sansão não tivesse se afastado de Deus. A Bíblia diz que Sansão não teve Deus com ele. Quando Sansão perdeu a sua força, aí foi porque Deus se retirou de Sansão, devido aos seus pecados, porque trevas não se mistura com luz. Onde tem pecado, Deus não está, Deus ele se afasta. E quando Deus dá um dom a uma pessoa, quando Deus tem algo ali, um segredo com aquela pessoa, e aquela pessoa sai dizendo tudo aquilo que conversa com Deus, tudo aquilo que tem com Deus, vai sair dizendo, Deus ele não se agrada, porque Deus ele é fiel e ele também quer que nós sejamos fiéis a ele. Então isso aconteceu com Sansão. Sansão, ele não foi fiel a Deus, ele não foi fiel ao dom que Deus havia dado a ele. Então por isso Deus também se retirou dele, porque ele não quis seguir a Deus, os mandamentos de Deus. Então aqui está este ensino. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante sobre a trajetória de Sansão, porque realmente Sansão não se suicidou, mas ele morreu como um vencedor, como um guerreiro do Senhor, porque Deus cumpriu nele aquilo que Deus havia prometido, que foi a derrota dos filisteus e o livramento de Israel. Amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Amém?